Já se encontrou em um carro à noite, com a sensação de não estar sozinho? Um endereço que surge no aplicativo, levando você para o desconhecido. Mas e se essa corrida te levasse para além do véu da realidade? Prepare-se para embarcar em uma jornada aterrorizante, onde o sobrenatural se manifesta no cotidiano de quem está ao volante. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os mistérios que se escondem nas sombras da noite. Hoje, vamos mergulhar em 5 relatos reais de motoristas de Uber que tiveram encontros inexplicáveis, experiências que os fizeram questionar tudo o que acreditavam sobre o mundo ao nosso redor. Você ouvirá histórias de passageiros que sumiram sem deixar vestígios. Presenças frias e silenciosas que carregavam consigo o mistério da morte e destinos que pareciam existir apenas em outra dimensão. Se você tem coragem de enfrentar o desconhecido e se fascina por histórias que arrepiam a espinha, então aperte os cintos, porque a sua próxima parada pode ser o paranormal. No coração da metrópole, quando a maioria das pessoas já está em seus lares, o asfalto ainda pulsa com a vida noturna. Carlos era um desses motoristas de Uber, acostumado aos horários irregulares e às figuras que a noite revela. Em uma madrugada fria e enevoada, seu aplicativo apitou com uma solicitação para um endereço distante, nos arredores da cidade. O local ficava em uma área pouco habitada, conhecida por antigas histórias e um certo ar de abandono. Carlos hesitou por um momento, mas a necessidade de completar mais uma corrida falou mais alto. Ao chegar ao ponto de embarque, um homem alto e magro, com um semblante pálido e roupas escuras, entrou no carro sem dizer uma palavra. O destino inserido no aplicativo era ainda mais estranho. Uma antiga estrada de terra que levava a uma propriedade isolada, marcada apenas por ruínas em um mapa desatualizado. A viagem seguiu em um silêncio inquietante. O passageiro olhava fixamente para a janela, como se observasse algo que Carlos não conseguia ver. A atmosfera no carro se tornou pesada, e Carlos sentia um arrepio percorrer sua espinha, apesar do aquecedor ligado. De repente, o passageiro quebrou o silêncio com uma voz rouca, mencionando um nome e um acontecimento de muitos anos atrás, algo que Carlos jamais poderia saber. Quanto mais se aproximavam do destino, mais forte ficava a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ao virarem uma estrada de terra esburacada, Carlos olhou pelo retrovisor e percebeu que o passageiro não estava mais ali. A porta traseira não havia sido aberta. Em seu lugar, no banco, havia apenas um antigo medalhão de prata, frio ao toque e com uma inscrição em uma língua desconhecida. Carlos acelerou, o coração disparado, deixando para trás a estrada fantasma e a certeza de que sua corrida daquela noite o havia levado para muito além do mundo dos vivos. Ana era uma motorista de Uber experiente. Já tinha visto de tudo em suas noites de trabalho. Mas nada a havia preparado para o que aconteceu em uma noite aparentemente normal de outono. O céu estava estrelado e a brisa era fresca, sem sinal de chuva. Ana aceitou uma corrida para um endereço próximo e, ao chegar ao local, encontrou um jovem parado na calçada, completamente encharcado da cabeça aos pés. Suas roupas gotejavam água e seus cabelos estavam grudados no rosto pálido. Intrigada, Ana perguntou se estava tudo bem, mas o passageiro apenas balançou a cabeça em silêncio e entrou no carro, deixando um rastro de água no banco de trás. A viagem seguiu em um silêncio desconcertante. O passageiro não disse uma palavra, apenas olhava fixamente para a frente como se estivesse em transe. Ana sentia o carro ficando cada vez mais frio, apesar do aquecedor estar ligado. Ao chegar ao destino, um prédio residencial comum, o passageiro abriu a porta e saiu do carro sem sequer olhar para trás. Ana esperou pelo pagamento no aplicativo, mas nada aconteceu. Ao olhar para o banco de trás, a água havia sumido completamente, como se nunca tivesse estado ali. Não havia manchas, nem umidade. Intrigada, Ana verificou o histórico da corrida no aplicativo, mas não encontrou nenhum registro daquele passageiro.
Foi como se ele nunca tivesse existido, deixando para trás apenas a lembrança fria e molhada de um encontro inexplicável. Ana nunca mais dirigiu à noite sem se perguntar quem ou o que era aquele passageiro silencioso que parecia ter vindo de outro mundo. Bruno era um motorista de Uber que gostava de ouvir as histórias de seus passageiros. Em uma noite de sábado movimentada, ele recebeu um chamado para buscar um casal em frente a um bar badalado. Ao chegarem ao carro, o homem e a mulher estavam visivelmente alterados e começaram a discutir assim que fecharam as portas. A discussão se intensificou rapidamente, com acusações e palavras duras sendo trocadas no banco de trás. Bruno tentava se concentrar na direção, mas a tensão no carro era palpável. De repente, no meio de uma frase carregada de raiva, a mulher simplesmente desapareceu. Bruno olhou pelo retrovisor esperando vê-la sair do carro, mas a porta estava trancada e ela não estava em lugar nenhum. O homem continuou a discutir, como se nada tivesse acontecido, direcionando suas palavras para o espaço vazio ao seu lado. Bruno, completamente chocado, perguntou o que havia acontecido, mas o homem olhou para ele com confusão, insistindo que estava sozinho no carro o tempo todo. Bruno parou o carro na beira da estrada, tentando entender a situação. Ele jurava ter visto a mulher ali segundos antes. Uma sensação fria e inexplicável tomou conta do carro. O homem, agora mais calmo, parecia genuinamente confuso. Bruno o levou para o destino solicitado, mas a imagem da mulher desaparecendo no banco de trás ficou gravada em sua mente. Ele nunca soube se havia testemunhado algo sobrenatural, uma ilusão ou apenas um estranho efeito da noite e da discussão acalorada. Mas uma coisa era certa: aquela corrida o havia deixado com mais perguntas do que respostas sobre os mistérios que podem se esconder em uma simples viagem de Uber. Era uma noite chuvosa e fria em São Paulo. Marcelo, um motorista de Uber que trabalhava nas madrugadas para complementar sua renda, aceitou uma corrida para um bairro mais afastado da região central. Ao chegar ao ponto de encontro, uma senhora de idade vestida com roupas escuras e um semblante melancólico entrou no carro. Ela não disse o destino em voz alta, apenas mostrou o endereço no celular. Durante toda a viagem, a passageira permaneceu em silêncio, mas Marcelo percebeu que ela murmurava uma melodia suave e repetitiva. Era uma canção antiga, com um tom melancólico e um pouco perturbador. Marcelo tentou puxar assunto algumas vezes, mas a senhora apenas sorria vagamente e continuava a cantarolar sua canção. Ao chegarem ao destino, um casarão antigo e isolado, a passageira pagou a corrida com algumas notas amassadas e saiu do carro sem dizer uma palavra. Intrigado pela melodia, Marcelo decidiu pesquisar o endereço no dia seguinte. Para seu horror, descobriu que o casarão havia sido palco de uma tragédia há muitos anos. Um incêndio que vitimou uma jovem que costumava cantar exatamente aquela melodia enquanto tocava piano. Um arrepio percorreu a espinha de Marcelo ao se dar conta de que a canção que o havia acompanhado durante a viagem noturna era provavelmente o lamento espectral de uma alma perdida, presa para sempre à melodia de sua perdição. Ricardo era um motorista de Uber experiente e confiava cegamente no GPS de seu celular. Em uma noite tranquila, ele aceitou uma corrida para um endereço em um bairro vizinho. Uma jovem entrou no carro e indicou o destino no aplicativo. A viagem começou normalmente, seguindo as instruções do GPS. No entanto, após alguns minutos, a passageira pediu a Ricardo para desviar da rota sugerida, indicando um caminho diferente por ruas mais desertas e mal iluminadas. Ricardo hesitou, mas a passageira insistiu, alegando que conhecia um atalho. Conforme se distanciavam da rota original, a atmosfera no carro começou a mudar. As luzes da rua ficavam mais fracas e uma névoa densa começou a surgir, mesmo não havendo previsão de neblina. O GPS do celular de Ricardo começou a falhar, perdendo o sinal intermitentemente.
A passageira parecia cada vez mais nervosa, olhando constantemente para trás. De repente, Ricardo avistou uma figura vultosa à beira da estrada, que desapareceu assim que ele olhou novamente. A passageira gritou pedindo para ele parar o carro. Quando Ricardo estacionou, ela saiu apressadamente, sem dizer para onde ia ou sequer agradecer pela corrida. Ricardo ficou sozinho no carro, em meio à névoa densa e com o GPS sem sinal, sentindo um medo inexplicável. Ele tentou refazer o caminho, mas parecia ter se perdido em um labirinto de ruas desconhecidas. Levou horas para encontrar o caminho de volta para a rota principal. E até hoje, Ricardo se pergunta quem era aquela passageira e para onde ela estava realmente tentando levá-lo naquele desvio inexplicável para o coração da escuridão. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelos caminhos obscuros do desconhecido. As histórias que você acabou de ouvir nos mostram que o paranormal pode se manifestar nos lugares mais inesperados, até mesmo dentro de um carro de aplicativo em uma noite comum. Os relatos de Carlos, Ana, Bruno, Marcelo e Ricardo nos fazem questionar a nossa percepção da realidade e nos lembram que o mundo ao nosso redor pode ser muito mais misterioso do que imaginamos. Agora, queremos saber de você. Já teve alguma experiência estranha em um Uber ou em outro serviço de transporte? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a próxima a nos arrepiar. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios que a noite reserva, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos relatos de terror e suspense. Lembre-se, a próxima vez que você solicitar um Uber, fique atento. Você nunca sabe quem ou o que pode entrar no seu carro.